Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 7 de julho de 2022, quinta-feira, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na quinta-feira da 14ª semana do tempo comum. Estamos aí lendo aos poucos, devagar, alguns versículos cada dia do Evangelho de São Mateus. Já estamos no capítulo 10º de São Mateus. Assim, dia a dia, a gente vai lendo e meditando essa palavra. A missão dos apóstolos deveria estar a serviço da vida. 4 milagres apontados no Evangelho relacionam-se com a proteção da vida, com a questão da investida das doenças, da morte e dos espíritos impuros. Os apóstolos deveriam dar continuidade à missão de Jesus. Vamos juntos meditar essa palavra. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar hoje, Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a missão começava com o anúncio da chegada do reino de Deus. O mesmo versículo que lemos no final do Evangelho de ontem, relemos no início do Evangelho de hoje. Em vosso caminho anunciai, o reino está próximo. É o anúncio dessa proximidade do reino com a chegada de Jesus e da salvação que deveria ser o conteúdo da mensagem. E isso seria feito não só com palavras, dizendo o reino está próximo, mas com ação concreta. Por isso, logo Jesus vai dizer desses 4 milagres: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A mensagem a ser levada
não é a mensagem dos apóstolos, mas é o evangelho do reino. Aliás, precisamos ficar atento aqui a essa expressão mesmo, evangelho. A palavra evangelho significa boa nova. Então é a boa nova do reino. Dizer que o reino de Deus está próximo não é uma mensagem fatídica, não é um anúncio para causar medo, não é um anúncio da catástrofe final. Dizer que o reino de Deus está próximo é causar alegria nos corações, porque Deus assumiu a nossa história, veio para nos salvar e libertar. A obra é urgente. Por isso Jesus diz, está próximo, anunciai. Não dá para ficar parado. E o foco não está no conforto dos missionários. Não é para eles montarem uma casa e uma mansão e ficarem ali pregando. É para ir sair de lugar em lugar, de passar por muitas pessoas e fazer este anúncio chegar aos corações. Por isso, é necessário que da parte deles haja confiança na misericórdia divina e, ao mesmo tempo, desapego dos bens materiais. Esta realidade, essa sugestão de Jesus se aplica a todos nós, de algum modo. Não só a mim, que sou padre, mas também a você, pai, mãe de família, você jovem, você missionário e missionária. A todos nós cabe a urgência da missão e o desapego das coisas deste mundo. Não é que a gente não vai ter o necessário, que a gente não vai ter o digno. Não se trata disso. Se trata de não ficar apegado nessas coisas que impediria da gente anunciar a principal mensagem, o reino de Deus. Jesus também fala da gratuidade. Essa gratuidade que deve partir da nossa vivência. Porque sem ela, o discípulo pode se tornar escravo do dinheiro e esquecer da primazia de Deus e do anúncio do reino de Deus, do Evangelho. Assim, nós precisamos pensar a disponibilidade interior, a liberdade de coração para anúncio do Evangelho. Depois, numa parte do Evangelho, nós encontramos Jesus dizendo, se vocês entrarem num lugar, e não for digno, sacudir a poeira dos pés, a poeira dos vossos pés. Isso significa o quê? Simplesmente que eu vou então desejar vingança, fogo do céu para as pessoas? Não. Sacudir a poeira dos pés significa não se importar com a rejeição. Não é algo pessoal. É contra Jesus, contra o reino. Então, não corresponder e não desejar vingança. Deus, que é justo, vai saber avaliar e dar a recompensa a quem acolheu ou rejeitou o anúncio do Evangelho. A graça de Deus é oferecida. Não podemos fugir da missão que Deus nos reserva, de ser instrumento do reino de Deus. E deixar também de acolher essa graça de Deus dentro de nós. Porque não podemos ser só instrumento para falar dos outros com palavras e ações, mas também vivê-la dentro de nós mesmos. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual, 3 passos para nos ajudar a rezar esta palavra anunciada e meditada. O primeiro passo, o alongamento. Você é convidado a se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo a fazer um silêncio amoroso. Uma música, o gesto de acender uma vela,
pode ajudar você nessa experiência de oração. Segundo passo, o aquecimento. Retomamos a palavra de Deus e ela hoje nos faz o seguinte apelo: o reino dos céus está próximo. Não dá para a gente esperar para depois, não dá para adiar. É chegado o tempo de vida e salvação. Deus nos convida a participar da sua vida. A condição: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isso significa que eu e você somos convocados pelo Senhor para anunciar o reino, também ao nosso redor, produzindo a vida e a salvação, a libertação, a dignidade das pessoas. A advertência que a palavra nos faz hoje: de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata. Ou seja, devemos ser generosos e não apegados e preocupados com as riquezas deste mundo. Terceiro passo, momento de oração. A gente conhece e às vezes está mais acostumado pela canção, mas eu convido você hoje, neste momento de treinamento de oração, a rezar comigo a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.